Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 21 de julho de 2025. A Ucrânia atingiu uma fábrica russa de baterias e outros produtos. E também vamos falar do moedor de carne russo sangrento em Pokrovsk. Quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, porque aqui você vai ver a verdade todos os dias. Quero também convidar a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. Uma fábrica russa de produtos de energias, que podemos chamar assim, porque não são somente baterias, é a maior da Rússia, inclusive, ela complicou a sua produção de baterias para o exército russo, que usa para os mais diversos fins, com um ataque ucraniano, que provocou incêndio na fábrica, inclusive. As Forças Armadas da Ucrânia atacaram a fábrica de energia em Yelets, na região de Lipetsk, que produz baterias de um sistema NK, baterias de íons de lítio, elementos e baterias do sistema mercúrio-zinco e elementos e baterias do sistema de lítio. O principal cliente da empresa, quem é? As Forças Armadas Russas, razão pela qual a instalação foi atacada pela Ucrânia e com sucesso. O canal Cyberboroshno da Telegram, ele analisou imagens da fábrica após o ataque e revelando a natureza dos danos ao complexo de produção, que foram de fato muito positivas para a Ucrânia e derrotas para a Rússia. Tem um ponto que é chamado ponto de coleta, onde as baterias chegam para serem enviadas, é um ponto de coleta para o seu destino final, né? Da onde elas foram encomendadas, ele foi danificado, né? Ele não teve uma destruição, era um prédio separado e ele não teve uma destruição total. Ele é o único prédio que tinha uma rede antidrone. Então ele foi atingido, mas não houve incêndio, apenas trouxe danos materiais, né? Mas assim mesmo os drones ucranianos atingiram os alvos. A tentativa de proteger o prédio específico atacado demonstra que ele é um prédio importante, porque um drone foi reservado para aquela unidade. Bom, mas o local de energia, onde é produzido, vamos dizer, todos aqueles componentes, aquelas baterias que eu enunciei para você, eles foram atingidos. E quando eles foram atingidos, eles causaram incêndio, que era toda a linha de produção. E pelo menos 12 drones foram lançados contra a instalação dessa fábrica. A energia é a especialidade na produção dessas fontes de corrente química. Ali essas baterias, elas usam corrente química. E esses produtos são amplamente utilizados em diversos setores, além dos militares, né? Como aviação civil, transporte marítimo e energia em particular também. E principalmente na indústria de defesa. Era o principal fornecedor do exército, ou melhor, das Forças Armadas da Rússia, nesse campo de baterias. Os ataques, a Ucrânia já atacou outras vezes, não tinha tido o mesmo sucesso que dessa vez, mas esse ataque agora, que era a maior fábrica dos russos de baterias, mostra a importância para o complexo militar industrial russo dessa fábrica, e porque por causa disso ele foi feito um alvo prioritário em profundidade na Rússia. Como em casos anteriores, as autoridades russas não se pronunciam. Em qualquer caso anterior, elas não se pronunciam oficialmente sobre o incidente. No entanto, o fato de uma instalação estrategicamente importante ter sido atingida repetidamente destaca a vulnerabilidade de empresas chaves nas regiões russas, quer para a produção militar ou quer também para a produção civil. Ela é uma fábrica estratégica e importantíssima. A usina
a usina, a fábrica, essa fábrica de energia está sob sanções ocidentais também, e é a maior fabricante de fontes de energia química da Rússia. Bom, enquanto isso, na região de Pokrovsk, moedor de carne sangrento, né? E parece que os russos vão repetir ali para tentar tomar a qualquer preço Bakhmut e Avdiivka, né? E essa tragédia russa vai se repetir, porque em Bakhmut eles perderam 50 mil, mais de 50 mil militares mortos. E ainda quem estava comandando era o Evgeny Prigozhin, o dono do grupo Wagner. E em Avdiivka eles perderam mais de 40 mil homens, né? Então, a impressão que se tem, até pela concentração de tropas. Ali o máximo que sempre tinha de tropas na região de Pokrovsk eram 70 mil militares, e que atacavam constantemente há mais de um ano e meio que eles estão tentando entrar na cidade de Pokrovsk, e não chegam, não passam pela linha defensiva. Agora, segundo as informações da inteligência ucraniana, são aproximadamente 111 mil militares russos estão na região, ou seja, eles trouxeram mais gente, e justamente que grande parte desses soldados são militares com treinamento entre 2 semanas a 1 mês apenas, ou seja, eles são jogados conscientemente pelos comandantes e pelo ditador da Rússia como buchas de canhão que vão direto para o moedor de carne. E a ofensiva numa outra cidade ali na região, que fala-se muito também nessa cidade, que tem bastante ataques, de Novopavlovsk, elas não são tão perigosas, eu acho que não ficaram tão perigosos quanto talvez para Pokrovsk e para outra cidade que é Konstantinovka, né? Por quê? Eles ficaram perigosos, porque assim como eles aumentaram praticamente entre 40 e 50 mil militares na região, a Ucrânia não aumentou na mesma proporção, né? Ela vai continuar se defendendo, mas na realidade isso pode apresentar um perigo para a Ucrânia, que está a cavaleiro ali na região, apesar dos combates cruéis e muitos constantes, né? Então a tarefa que a Ucrânia tem ali, ela tem que criar uma zona de proteção muito forte ali, né? E é difícil dizer como é que isso vai acontecer, como é que vai se comportar. Eu tenho a impressão que assim como eles tomaram essas cidades, Bakhmut e Avdiivka, eles simplesmente colocaram o pessoal e mandaram embora na frente e vinham atacando, passavam pela zona da morte, que era uma quantidade muito grande, e chegaram até perto das linhas de defesa. Os ucranianos iam atirando neles, eles iam morrendo e já vinha outra linha atrás. É um negócio bem primitivo, é um negócio do tempo da lança, né? Que nem você vê os caras lutar com espada, com lança, é assim que eles estão fazendo, né? Então eu não sei se eles não vão conseguir fazer por causa disso. Quando tive essa informação, eu fiquei preocupado, né? Mas acho que a Ucrânia tem condições de segurar. Vamos ver como é que serão as estratégias, né? Os russos agora estão concentrando essas principais forças ali em Donetsk, na direção Pokrovsk e Konstantinovka, né? Em Konstantinovka, perdão. E porque lá a situação é extremamente difícil, é mais difícil nessas duas cidades. E a situação, os russos aprenderam a lição de Bakhmut e Avdiivka. Então agora eles foram para 2 cidades, vamos dizer, quase dobraram o número de homens, e eles justamente estão agora tentando manobrar e fazer uma combinação entre as 2 cidades, mas sem abandonar essa estratégia primitiva que eles usam desde o início da guerra, que é uma estratégia primitiva que já vem da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, ainda lá, né, do tempo do homem das cavernas, né? Então, e com isso ele acaba prendendo muito os soldados, sem poderem se mexer na linha de frente, as tropas ucranianas. As comunicações logísticas que fornecem a aglomeração Pokrovsk, Mirnograd, eles estão atacando também com drones e com artilharia, o que pode complicar a questão para fornecer as tropas que estão conduzindo a defesa na região. Isso é possível. Não está acontecendo ainda, mas pode complicar numa análise aqui que eu estou fazendo, face a esse aumento de tropas e nessa aparente prioridade que eu acho que vai ser Pokrovsk e Konstantinovka, né? Os russos tentam invadir
a cidade, mas acho que as táticas deles vão ter que ser diferentes, né? Eles não podem fazer o mesmo jogo que fizeram em Bakhmut e Advilka, totalmente igual, talvez parte parecido, porque acho que vai ser muito difícil para eles, e vão perder muita gente, envolver-se em combates de rua, como aconteceu em Bakhmut e como aconteceu em Advilka. Vai ser desvantajoso porque os ucranianos estão fortemente solidificados naquela região. E aí seria simplesmente um mata-mata, né? Ia ser muito sangrento para ambos os lados, o que vai levar a grandes baixas, né? De ambas as partes. Mas se a Ucrânia não tiver escolha, ela talvez resista, ou talvez estrategicamente, como ela fez em outras localidades, depois que ela desgastou bastante o exército russo, ela se retirou para a retaguarda. Então é um alerta apenas que eu estou fazendo, não sei se tem outros canais falando sobre isso, mas faça as informações recebidas desse aumento significativo do número de tropas russas na região, e justamente na região Pokrovsk-Konstantinovka, que já os 70 mil que tinha já não era mais 70 mil, face às mortes acontecidas nos outros ataques, eles já estavam aproximadamente em 50, 55 mil. E agora pularam para 111, ou seja, eles daí mais que dobraram as tropas existentes na região, o que outras pessoas, talvez outros blogueiros, outros canais também estejam preocupados com isso, assim como eu, nessas estratégias da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você inscrito no canal, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.